Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui na presença do Senhor, nesse cantinho, quer dizer, nesse cantinho sempre eu tô, né? Eu tava no outro canto aqui no lado da minha casa e agora eu tô em outro lugarzinho aqui, né? Que o lugar que eu tava meio frio, né? Que essa época de frio, julho, né? Então vamos, né? Esquentar um pouquinho, né? O lugarzinho que eu tava é pequeno, mas ainda está batendo um friozinho. Meus irmãos, hoje o comentário sobre a confiança, né? A confiança em Deus, né? Ontem eu estava comentando sobre o anjo, né? O anjo que toma conta da nossa alma, a segurança em Deus. Você que confia, você que tem um, né? Que está buscando a presença do Senhor, né? E sempre tem um comentário para, né, para passar para os nossos irmãos sobre a Bíblia, né? E sobre a fé de cada um, né? Aqui eu estou nesse cantinho comentando sobre, né, a confiança, né? Tem a passagem da Bíblia, né, que eu vou passar para vocês e espero que os irmãos entendam, né, que muitos, né, têm sua religião, acredita de um lado, outro acredita de outro, cada um tem sua versão, né? O importante é você e Deus. Por isso que estou aqui, né? Ninguém é perfeito, né? A gente está aqui para crescer mais a fé em Deus. Amém? Eu creio que os irmãos que estão no outro lado estão me assistindo. Você que está sempre me ouvindo aí no YouTube, né? Mais uma vez, agradecendo cada irmão, né, que está acompanhando, né, no Face, né? Alguns grupos de amigos, né? Eu acredito que todo mundo que assista, aqueles que têm fé, eu creio que Deus vai dar vitória, né? E sempre, meus irmãos, dá uma forcinha lá no meu canal lá, Val no Mundo Espiritual, né? Sempre eu tô lá, né? Em algum lugar, como sempre eu falo, né? Na estrada, alguma casa, eu posso estar até orando em algum lugar aí, né? Eu vou estar sempre gravando, pedindo a Deus, né, a direção daqui que Deus me deu, né? E Deus dá o dom naqueles que pedem, né? A Bíblia fala que a fé alcança aquele que Deus dá, né? E tem aquela palavra, né? Dá de graça e receberá de graça, né? Nada é cobrado, né? Então vamos deixar Deus trabalhar a nossa vida, né? Nessa parte. E eu sei que Deus um dia vai cobrar daqueles que cobram, né? Então Deus cobra. Deus é o juiz, né? Por isso que eu quero fazer livre habito, né? Aquilo que Deus tocar meu coração, né? Então eu creio que Deus vai dar vitória para cada as pessoas que estão me assistindo, as famílias, né? Cada um tem seu propósito na presença de Deus, né? Amém? Tem uma passaginha aqui em Salmo 120. Vou ler aqui 121, né? Depois vou ver no 120. Ó, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? O que essa palavra diz, né? A Bíblia fala. É a confiança. Se você tem que confiar em Deus, se você tem um propósito em Deus, né? Se você quer alguma coisa de Deus, não vai o homem, não vai, né, pela a sua força. Primeiro vai a Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, eu levanto meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. A Bíblia fala que tudo que nós pede para Deus, com fé, Ele dá. Com fé. Muitas pessoas pedem a Deus de boca para fora. E Deus não faz a vontade dele. Por quê? Porque pediu de boca para fora, meus irmãos. Se você tem confiança com Deus, se você está ali em comunhão com Deus, Deus vai te ouvir. Por isso que muitas coisas acontecem com um crente ou com um ser humano,
algo que afeta a vida dele, é que ele não está bem com Deus. Talvez a pessoa fala, eu tenho um Deus no meu coração. Eu ando com Deus todo dia. Mas não pratica o que o Deus pede para a pessoa fazer. Orar, madrugada, buscar. Né? Talvez a pessoa está até fraco, mas está buscando. Né? Deus ouve quando você mesmo está fraco. Por quê? Você está sempre buscando a presença dele. Sempre está chamando o nome dele. Não é só nas horas que você tá ruim. Eu vou buscar Deus porque eu estou precisando de alguma coisa. Deus não vai te ouvir. Deus até ouve. Mas ele quer te testar. Para ver se você está igualando com ele. Se você está firme com ele, está sempre buscando a ele, clamando o nome dele, ele vai estar sempre te olhando. Assim como o pai faz para o filho. Ele está sempre de olho. Se o filho fazer alguma coisa errada com o pai, ele vai corrigir. Agora, se o filho é teimoso com o pai, e o pai está olhando, ele vai ficar só olhando, mas não vai corrigir. Por quê? Que um filho, ele acaba não ouvindo o pai, discutindo com o pai, não dá ouvido para o pai, ainda quer passar por cima do pai. Que pai é esse que vai gostar? Nenhum pai. E assim é Jesus, Deus. Né? Por isso, a Bíblia fala, tem a passagem de Pedro. Né? Pedro, ele acompanhava Jesus onde Jesus estava. Ele tinha confiança com Jesus ali. Quando Pedro estava lá no mar, né, pescando, e Jesus apareceu. Aí Jesus falou, Pedro, sou eu, vem até a mim. Ele estava com a confiança com Jesus. Mas chegou um certo caminho, no meio das águas, a confiança dele foi perdendo com Jesus. Por isso que Pedro foi se afundando. Por causa que há um tempo com você, com Jesus. E assim foi Pedro. Pedro faltava pouco para chegar em Jesus. Aí Jesus falou, homem de pouca fé. Qual é a confiança que Pedro tinha com Jesus? Pouca. Por isso que eu falo, muita gente fala Senhor, Senhor. Meu Deus, meu Deus. E a confiança? Você tem confiança com Deus? Deus faz a gente passar pelas provas mais difíceis. Uma necessidade dentro de casa. Né? Você perde alguns bens. Perde até família. Mas Deus prova você para ver a sua intuição com Deus. Se você está confiando em Deus, Senhor, errei. Senhor, entra na minha vida, entra na minha família. Você tem que deixar para Deus entrar. Muitos, quando perde a família, vai atrás da mulher para bater, atrás dos filhos, né? Atrás de alguns bens. Ele não está confiando em Jesus. Por isso que a Bíblia fala, deixa na mão dele, que ele vai cuidar. Se você tem confiança com Deus, ele vai cuidar da sua vida. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está pensando. O importante é a confiança com Jesus. Por isso que a gente tem, né? Como a palavra fala assim, levar meus montes, levo meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Se você está passando situação difícil na sua casa, no seu trabalho, não importa. Pede para Deus. Vai a algum lugar, na igreja. Se você não for para a igreja, vai num monte, num lugar que mais sagrado ali, até ali no seu quarto. Se você está passando uma situação difícil, fala com Deus. Fala com Deus que Ele vai te ouvir. Por isso que a gente tem que ter confiança em Deus. Se eu estou aqui nesse lugar, que eu tenho confiança com Deus. Não importa o que os outros venham julgar eu.
O importante é eu e Deus. Se eu tô aqui lendo a palavra, se eu tô orando, buscando a presença de Deus, é eu e Deus. Que muita gente, ele ponta o dedo, mas na hora de ajudar, na hora de dar uma palavra de fé, uma palavra de confiança, ninguém vem. Por isso que essa palavra aqui, ó, é para você que está fraco na fé, você que está querendo algo diferente, você que está querendo uma vida melhor, independente de bem materiais ou espiritual. Coloca Deus na sua frente. Se você tem fé, confiança com Deus, você tem que buscar primeiramente Deus. Você pode ver que essa palavra, ela sempre eu estou colocando Deus na frente. Por quê? É a confiança que Deus dá para nós. Talvez a gente passe a noite acordada, o dia todo preocupado. Talvez você quer até julgar Deus ali, mas Deus talvez não tem nada a ver do seu problema. Você arrumou o seu problema, mas está acusando Deus. Por que Deus estou nessa situação? Mas Deus está testando você. Assim como ele testou seus discípulos. Imagina a gente estivesse na pele deles. Né? Davi foi testado com Jesus. Né? Pedro, como eu falei, foi testado também. Né? Então, todos aqueles que estavam ali acompanhando Jesus, foi testado para ver a fé dele. Né? Ele tinha tanta confiança em Jesus que Jesus olhou para ele e falou, né? Não importa o que vocês estão pensando, fazendo, eu estou contigo. E assim Jesus está falando com vocês, eu estou contigo. Assim, quando você ora, busca a presença de Deus, ele vai ouvir sua oração. E como eu tinha dito lá atrás, a partir do momento quando a gente ora, há um anjo do nosso lado. Deus coloca. E quando a situação é bem crítica, até na beira da morte, Deus manda o anjo Gabriel. Ele vem com um raio para salvar, tirar nós do abismo, da situação crítica. Então confie em Deus, que Ele vai te dar grande vitória. Tem uma passagem aqui também, no mesmo versículo aqui no Salmo. Na minha angústia, clamarei ao Senhor, e Ele me ouve. O Senhor livrará a minha alma dos lábios da mentira e das línguas da angustará. Amém? Talvez você está passando uma situação, como sempre comento, tendo angústia. Nesse momento, quantas pessoas estão no hospital, passando a cirurgia, na angústia, até no fim da morte ali, ó. Mas Deus coloca um anjo. O que é um anjo? É um servo de Deus, um profeta. Talvez o diabo está ali, ó, com a sede para levar aquela alma. Se essa alma não abrir o coração para Deus, ela não vai ser salva. Mas a partir do momento, quando você ouvir um profeta, um anjo de Deus que é um pastor, uma profeta ali orando por você, abre seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa o Espírito Santo envolver sua alma, que vai tirar das garras do inimigo. Não importa o que você fez lá atrás, que Deus, Ele perdoa todos os seus pecados. Crê nessa palavra, meu irmão. Talvez a gente dá ouvido para tantas coisas, mas é uma palavrinha que Deus fala. Hoje mesmo você estará no céu. Assim como Ele falou para aquele 2 ladrões na cruz. Ele estava angustiado, morrendo. Mas ele lembrou naquela hora. Eu creio assim é você também. Muita gente fala assim, será que eu vou para o céu?
Será que eu vou para o inferno? Só depende de você. Se vocês abrirem o coração para Jesus, para Deus, Ele vai abrir o céu para você também. Esquece aqueles que estão botando o dedo para você, tá te julgando, né? Como eu tinha dito aqui, ó, Pedro estava perto de Jesus, mas Jesus estendeu a mão para ele. E assim Jesus quer fazer com você, quer estender a mão para você. E quando você está perto de Jesus e clama a Ele, mesmo na angústia, Ele vai estender a mão para você. Ele é o Pai, Ele tem misericórdia da nossa alma. Irmão, vamos aproveitar. Você vê essas guerras que estão acontecendo no outro lado aí, ó, de Israel. Olha quantas almas estão indo embora. Quantas almas, né? Imagine se fosse aqui no Brasil, meus irmãos. Então vamos agradecer a Deus que nós temos um país maravilhoso. Independente de outra situação, mas vamos levantar a mão para Deus, ó, e agradecer a Deus que nós estamos num país abençoado, né? Não é aquele país cheio de guerra, um país, né, que você não pode nem falar o nome de Jesus, que já quer você botar você lá na cruz, julgando vocês do nada, só por causa de uma palavra, Jesus. Mas sabe quem está isso aí? É os inimigos, né? Os demônios. Eles querem ver a desgraça da gente. Ele quer ver a gente indo para o inferno. Ele cega a nossa vista. Se alguém dá um conselho de bem, ele no seu lado ele fala, não, isso aí não é nada não, ó, não dá ouvido para ele não. Bobeira, você ouviu o irmão falando de Deus. Ah, bobeira, rapaz, você ir para a igreja, bobeira, você ir para o monte, bobeira, você está aí levando a palavra de Deus. Isso é o inimigo colocando na mente de outras pessoas para falar com você. Mas eu falo para você, creia primeiro em Deus. Esquece, olha para frente. Não olha para o seu lado, o inimigo para trás, que você não vai ganhar nada. Amém? A palavra que eu tenho de passar para os irmãos, essa palavra aí, ó, muito forte. No Salmo aqui, ó, 120 e aqui outra passagem aqui, Salmo 121. Palavra poderosamente. Eu creio que você vai estar ouvindo do outro lado aí. Amém, meus irmãos? E agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né, que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, passar para vocês. E eu creio que Deus vai dar vitória. Amém? Mais uma vez agradecendo aí você que está no outro lado. Dá um joinha lá no meu canal, né? Para Deus abençoar mais a minha vida e a vida de vocês. Que a palavra diz, a Bíblia fala, né? A oração e a união faz a força. Se um irmão ora pelo outro, é que tem amor pelo próximo. Então eu creio nessa palavra, meus irmãos. Que eu vou estar aqui sempre levando essa palavrinha, meditando e passando para vocês. Amém? Que eu creio que Deus vai dar vitória para mim e para você. Eu vou pedir a Deus a direção, que Deus venha abençoar cada família que está no outro lado. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nesse lugar, Senhor, pedindo a misericórdia, o perdão, que o Senhor venha, Jesus, tirar toda a mágoa do meu coração, que o Senhor possa me colocar mais diante desse povo, Pai. Não importa quanto está assistindo, Pai, que vai ouvir esse vídeo e vai ouvir essa palavra que o Senhor me colocou no meu coração. Deus, abençoa, Senhor, essa família que está no outro lado, esse jovem, esse moço e essa nação, ó Pai. Que eu creio, Pai, que essa internet é uma terra sem ninguém. Mas a palavra de Deus vai colocar no coração dessas pessoas que vai encher, Pai. Eu creio que vai florir a vida dessas pessoas. Não vai ficar como deserto. Mas eu creio que essa palavra vai entrar no coração, Pai. Essa angústia dessas pessoas que estão do outro lado, passando. Mas eu creio que isso vai entrar no coração dessa vida, Senhor.
Abençoa, Senhor, todos que vão me ouvir, Pai, nesse momento. Não importa de religião, Pai, mas eu creio que o Senhor vai dar vitória. Pelo aqui eu não estou apontando placa, mas sim o teu nome, Jesus de Nazaré. Entra nessa vida, vai em encontro, Pai, das pessoas que estão enfermas. Entra no hospital, nas prisões, nas casas, Senhor. Assim como o Senhor colocou aqueles anjos, Pai, nas casas daqueles moços, aquelas pessoas, Pai, que estavam necessitadas. Ele ouvia a tua palavra. E ali todo mundo, Pai, foi curado, foi abençoado. Que eu creio assim, seja essa palavra que vai sair da minha boca e vai entrar no coração de cada um. Deus, visita, Senhor, cada povo, Pai, nesse momento. E assim, o Pai, também eu peço e te agradeço, que o Senhor possa abençoar minha casa, minha família, que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais me dar sabedoria e me dar força, que eu possa falar da tua palavra para essas pessoas. E todo mal, se tiver no lado dessas pessoas, venha cair por terra. A inveja, o olhar gordo, Pai, as pessoas que têm maldade. Eu creio, Pai, que esse anjo vai quebrar essas correntes, Pai. E o Senhor venha dar vitória, em nome de Jesus, Pai. E abençoa cada vida e cada pessoa nesse momento. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra dita para cada um de vocês, que eu creio que essa palavra entrou no seu coração. Que o Senhor venha abençoar cada um. Que fica na paz de Deus, que Deus abençoe. Amém?